Olá, tudo bem? Eu tenho algumas coisas importantes para dizer. Então, antes de começar, eu tenho duas perguntas importantes para fazer. A primeira delas é: quantas pessoas soropositivas você conhece? Isso mesmo, soropositivas. A segunda pergunta é: quantas vezes você já fez teste de HIV? Esse vídeo que você está prestes a assistir, ele é uma espécie de ensaio para algumas ações que eu quero realizar. Ensaio mesmo, sabe? De estar se preparando. É uma espécie de ensaio para muitas conversas que eu ainda quero ter. Uma espécie de ensaio para um novo posicionamento de vida, né? Bom, então, se você não é um estranho meu assistindo esse vídeo, se você é uma pessoa que eu conheço, que eu imagino que boa parte dos primeiros serão pessoas que eu conheço, eu posso dizer para você que você me conhece. Isso mesmo, eu sou soropositivo há alguns anos. Eu sou uma pessoa dentre milhões e milhões e milhões de pessoas que existem nesse planeta e que em algum momento o seu corpício cruzou, esbarrou aí com o vírus do HIV na sua caminhada. Eu convivo com o HIV há uns bons anos, como eu falei. Tomo as medicações desde quando elas fizeram necessárias, segundo a medicina, os antirretrovirais. E desde então é como se os vírus no meu corpo, o vírus do HIV, estivessem adormecidos, escondidinhos aí nos cantos do meu sistema imunológico, de maneira então que as células do meu sistema imunológico, que são geralmente atacadas, segundo a medicina, pelo vírus do HIV, elas não sofrem esses ataques, então elas não diminuem de quantidade, então elas ficam aí livres, leves, soltas para correr livremente pelo meu corpo da forma mais saudável possível. E como os vírus estariam adormecidos nesses cantinhos do sistema imunológico, quando se faz exames, a quantidade de presente de vírus encontrados nesse sangue, ela é praticamente nula, assim, ela é dita até indetectável. É dessa maneira que a gente fala, uma carga viral indetectável. Esse é o meu estado de saúde desde muito tempo, desde quando eu comecei a tratar o HIV segundo os moldes da medicina atual. Qual é o objetivo? Ou os objetivos desse vídeo? Porque são vários, são 3 eu diria, não é pouca coisa não. O primeiro deles, o primeiro objetivo é uma tentativa de movimentar mudanças na paisagem que existe na cabeça das pessoas, nas ideias, no imaginário das pessoas em torno do HIV e da AIDS. Eu acredito que boa parte das dificuldades que as pessoas enfrentam quando elas se descobrem soropositivas, ou quando alguém como você fica sabendo que alguém ao seu redor é soropositivo, é HIV positivo, boa parte dessas dificuldades que a gente enfrenta, elas são provenientes do medo. Elas são principalmente causadas por causa desse imaginário de morte, de medo, de sujeira que existe circulando em volta do vírus, do HIV e da AIDS na cabeça das pessoas, no imaginário das pessoas. Tem muita gente ruim que usa, inclusive, esse imaginário ruim para atacar as pessoas que são soropositivas, né? Tem gente de todo tipo. O segundo objetivo é fazer que sim, com que o HIV seja cada vez mais um assunto nos bate-papos por aí, nos assuntos das rodas de conversa entre os amigos, no trabalho, que seja um assunto cada vez mais trivial, mais banal, mais cotidiano, sabe? Porque falando desse assunto para além da época de campanha de sexo seguro, para além do carnaval, e falar é importante. E falar do HIV cada vez menos com essa aura de assunto secreto, uma aura de gravidade, sabe? Que geralmente tem assim de coisa privada sendo falada, coisa privada é segredo. Não, a gente tem que mudar o jeito que a gente fala do HIV. Terceiro objetivo é fazer com que, conversando mais claramente e mais abertamente sobre o HIV, fazer com que as pessoas entendam que se manter sempre em dia seus exames não só de HIV, mas de outras doenças também sexualmente transmissíveis, tem muita coisa, né, girando no nosso corpo e a gente às vezes não dá a atenção necessária. E a melhor coisa é se manter informado, sabe? Não tem essa de, eu prefiro não saber, ou então ficar ali na dúvida, ficar tipo,
ai, será? Não, acho que aquela vez lá não aconteceu nada, porque eu não tive nada depois, não tive febre. Não, tá de boa. Ou então, ainda pior, ficar achando que as pessoas com que você transam, ai não, as pessoas com quem eu transei sem camisinha, elas não tem chance delas terem nada, né? Eu sou hétero, qualquer besteira desse tipo, gente, é pura enganação, assim, ilusão. O medo, ele é um dos piores fatores na relação com o HIV. O medo e o preconceito, né? O medo e o preconceito fazem com que um assunto como esse continue a ser tabu e continue a carregar um monte de estigma atrás de si. Então, basicamente, os meus objetivos principais são esses. Agora, você deve estar se perguntando por que tornar isso público agora? Se você mesmo disse que já faz um tempo. Foi o tempo que eu levei para digerir a informação e para mudar a minha postura mesmo, assim, sabe? Eu percebi que eu não queria mais ser alguém que colaborasse, que alimentasse com a força que a invisibilidade tem em torno do HIV, sabe? Eu não queria colaborar, não quero mais colaborar com isso. Se tem alguma coisa que eu aprendi, eu aprendi a partir desse contato nos últimos anos com a galera preta, os mano e as minas preta, com as minas feministas ou não feministas, a mulherada toda, com a galera trans, com as travestis, com a galera da cultura, com a galera de luta, dos movimentos sociais, com a galera da saúde, enfim. Se tem uma coisa que eu aprendi é que o silêncio não é bom, gente. O silêncio, ele perpetua sofrimentos. O silêncio, se manter calado, não colabora com nada. O silêncio, ele só reforça essa invisibilidade que eu estava falando, que certos grupos sociais acabam tendo. Então eu não queria mais ajudar esse silêncio a crescer. Eu não quero mais ajudar esse silêncio a ter força. Então, pelo contrário, eu quero gritar por aí. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. É mais ou menos como diz o título de uma peça de teatro muito bonita que tem aqui em São Paulo. E esse título sempre ficou martelando muito na minha cabeça desde quando eu assisti ela. Eu quero finalmente dizer e não pedir segredo. Eu não quero mais pedir segredo. E é uma mudança que de repente aconteceu no meu peito, assim, dessas mudanças que pode acontecer no peito de qualquer pessoa. A gente vai se transformando. E eu me lembro um dia que isso foi muito forte. Eu estava assistindo um documentário sobre a cena gay dos anos 80 no cinema, né? E aí de repente chegou uma parte que tinha uma atriz que viveu essa época, né, que sobreviveu a essa época, e ela estava dando um depoimento sobre o panorama dessa época. E ela falou uma frase que é muito, muito comum quando o assunto é HIV, AIDS, que ela virou e falou assim, não era a primeira vez que eu tinha escutado essa frase, que é: eu assisti os meus amigos morrerem, eu vi as pessoas ao meu redor irem morrendo. E essa frase bateu de um jeito muito forte no meu peito daquela vez. Não foi a primeira vez que eu tinha escutado. Talvez você já tenha escutado muito essa frase, assim como aquela frase "a AIDS mata" nas campanhas. E só que dessa vez, quando eu escutei isso bateu de um jeito assim em mim que era: porra, vão me assistir viver, sabe? Vão me assistir viver. É isso que vai acontecer, porque vocês já estão assistindo. Vocês já estão me assistindo viver, ó, faz anos, só que vocês não sabem. Vocês não sabem porque, infelizmente, eu não permiti isso. E foi isso que me veio muito forte. Primeiro, no momento assim de pensar, minha família vai me assistir viver, vai saber o que tá vendo, sabe? Vai saber o que tá acontecendo. E é isso que muda agora. Esse vídeo é tipo uma tacada assim, né? Nas redes sociais, digamos assim. De uma maneira de tornar público ao extremo. De agora em diante, eu espero que isso seja assunto, independente de mim, que isso seja assunto. Eu tô aí aberto para quem quiser conversar a respeito. Lembrar que a AIDS é só uma das doenças sexualmente transmissíveis, gente. A gente precisa falar de hepatite, de clamídia, de HPV, de herpes genital, de sífilis. Tem muita coisa acontecendo nos nossos corpos. A AIDS e o HIV é só uma das coisas, né, que ganha uma atenção muito maior por causa do medo, por causa de todo o impacto que teve há 30 anos atrás.
E eu percebo que com as poucas pessoas com quem eu já cheguei a falar sobre o HIV, eu percebo que acontece uma abertura muito grande nas pessoas sobre conversas desse tipo, sabe? As pessoas compartilham certas experiências, compartilham medos, experiências... assim de amiga minha que veio falar de que pegou HPV com os boys, ou vice-versa mesmo, que também acontece, né? É muito simples, a gente não tá completamente ciente, é muito mais costumeiro do que a gente imagina, a gente não está completamente ciente das coisas que a gente carrega no corpo e porque a gente não fala a respeito, porque a gente não procura saber e a gente vai transando, né? A galera transa mesmo, nem todo mundo tá o tempo inteiro aí, tipo, completamente vigilante, completamente... Vigia é a melhor palavra. Completamente atento e regrado nas suas transas, na sua sexualidade, porque afinal de contas, se fosse assim, não ia ter um monte de mina, tipo, angustiado com a possibilidade de uma gravidez indesejada, não é mesmo? É a mesma coisa. Então, basicamente, eu espero isso, sabe? Que o assunto, as conversas, seja ela sobre HIV ou sobre outras coisas, tudo que está relacionado a sexo, quase sempre, sexualidade, quase sempre ganha uma cor de sujeira, uma cor de imoralidade. Então eu espero que cada vez isso diminua cada vez mais, que as pessoas conversem, que elas parem de se deixar, de se sentir monstros, sabe? Se sentirem aberrações. Eu espero contar com a ajuda de vocês, sabe? Para que um assunto como esse, para que uma atitude como essa possa se espalhar por aí, se espalhar de uma maneira boa, sabe? Se espalhar de uma maneira construtiva, não aquele olhar da fofoca que é de tipo, você viu? Você viu aquilo que o Caco fez? Nossa, você tá sabendo? Você viu? Não, a gente precisa mudar o jeito com que a gente fala, já falei isso. A gente precisa mudar o jeito e espalhar de um jeito bom, usar e abusar de todos esses botõezinhos de compartilhamento que existem aí e aproveitar, tipo, é isso, eu jogo esse vídeo aí meio assim, sabe? Vrá! É a possibilidade de vrá! Vamos falar dessa coisa, vamos falar desta doença, vamos falar do que significa viver com isso, vamos falar do que significa o medo porque as pessoas sofrem mesmo antes de serem soropositivas, entende? Então vamos falar mesmo, sabe? Para que a gente possa espalhar essas ideias que sejam destruidoras do medo, ideias que tombem essa sensação de sentença de morte que gira em torno do HIV e da AIDS. Tem muita coisa para ser dita, tem muita informação assim do tipo, desde que... Só para mostrar que a gente tem pouca informação, sabe? Que casais que são soropositivos, que engravidam, ficam grávidos, não, a criança, se a gestação é bem acompanhada, não necessariamente ela vai ser soropositiva. Que existem casais sorodiscordantes, cada vez mais, devido ao esclarecimento da humanidade, como é o meu relacionamento, por exemplo, uma pessoa positiva com uma pessoa negativa, e elas transam perfeitamente. Existem inclusive pesquisas médicas que acompanham casais sorodiscordantes e que não transam com camisinha por escolha deles, e que as pesquisas alertam para a taxa de transmissão que é quase zero, quase nula entre esses casais sorodiscordantes. Você sabia que existem remédios na rede de saúde? Existe um remédio para quem quer tomar uma pílula, quem aceita tomar uma pílula diariamente para se prevenir de contrair o HIV, e existem outros remédios que é como se fosse uma pílula do dia seguinte para quem passou por uma situação de risco, que durante um mês toma esse remédio para inibir as chances, as possibilidades de contágio. Você sabia, inclusive, que existem correntes de pensamento que dizem que boa parte dessas informações da medicina padrão que eu estou dizendo aqui, por exemplo, que guiaram o meu tratamento, não são exatamente assim. Tem correntes de pensamento que dizem que não, que o HIV e a AIDS não são exatamente como se pensa, não estão vinculados como se pensam. São correntes de pensamento que divergem das ideias da medicina oficial, são pensamentos dissidentes e que nem por isso eles compõem um grupo heterogêneo, coeso o tempo todo, mas que estão aí propondo essa difícil tarefa de repensar essas verdades repetidas sempre em torno da AIDS. Já parou para pensar também que a produção, circulação, disseminação dos remédios para o HIV também faz circular muitos milhões de dinheiros aí na indústria farmacêutica? Tem muita coisa para ser pensada, muita informação para ser refletida, debatida. Isso aqui é só uma parte. Se você compactua com essa ideia,
com achar importante esse posicionamento, se você compactua com essa minha vontade, então me ajuda. Espalha aí essa informação. Dia 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, tá aí, tá chegando. Então bora aproveitar esse gancho para tocar no assunto, para jogar na roda, para falar mesmo a respeito, gastar. Então é só para reforçar, sabe? Eu acredito nos movimentos de mudança. Eu sei que as doenças ao longo da história elas são vistas, elas passam por processos de mudança, são vistas de várias maneiras. A tuberculose já foi vista de um jeito, e ela não é vista mais dessa maneira hoje. O próprio câncer, o olhar que a gente tem para o câncer hoje nem sempre foi visto da maneira como a gente enxerga hoje. E eu acredito sim que o HIV e a AIDS vão passar por uma transformação, por uma mudança. Existem há 30 anos desde que a AIDS e o HIV estão aí, né, espalhados no imaginário da sociedade. E nesses 30 anos já houveram mudanças, né? Ao mesmo tempo que a gente sabe que certos preconceitos, estigmas, essas coisas todas, elas se perpetuam de uma maneira muito, muito forte ao longo dos anos, né? O racismo tá aí não deixa negar, não deixa, ninguém pode dizer que é uma mentira o que eu tô dizendo. Então bora fazer os movimentos de mudança mesmo, sabe? Falar das coisas, bora compartilhar isso, bora, ainda que a passos lentos, essas mudanças vão acontecer. Se você já me conhecia e eu ainda não tinha tido coragem de falar sobre o HIV com você, a única coisa que eu te peço é um pouco de compreensão. Espero que você entenda e dizer que estou aqui completamente aberto para que a gente possa conversar sobre o assunto, se você quiser. E se você não me conhecia, me conhece agora, a única coisa que eu posso te dizer é muito prazer, mas sem medo, porque com prazer e sem medo é muito mais gostoso. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Meu nome é Caco Arancibia. Sim, eu tenho um nome, um rosto, uma sexualidade, tenho medos, tenho sentimentos, tenho desejos, tenho um corpo que sempre foi magrelo desse jeito, ó, muito antes do HIV. E tô aqui para dizer isso, que eu não sou mais um paciente anônimo, não sou mais um paciente anônimo das famosas pesquisas científicas sobre HIV. E você acabou de assistir esse ensaio meu, esse meu treinamento para um novo posicionamento de vida. E eu espero do fundo do coração que também tenha feito, que também faça algum sentido para vocês. Acho que é isso. Obrigado.